Olá, queridos, sejam bem-vindos ao seminário Ensinando Cristo às Nações, um seminário 100% online, 100% gratuito. Nós vamos começar agora a nossa disciplina chamada Doutrinas Básicas. E essa disciplina chama-se Doutrinas Básicas porque nós trabalhamos as 6 doutrinas listadas em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, que é arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino dos batismos, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. O autor da carta aos Hebreus, ele não trabalha, não desenvolve, não conceitua as doutrinas que ele menciona. E ele faz isso pelo fato de que os irmãos para quem ele estava escrevendo, os seus leitores originais, eles já conheciam essas doutrinas muito bem, é tanto que ele faz um convite, né? Vamos ler o texto da carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1, que diz: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então nós percebemos que o autor da carta aos Hebreus, ele não desenvolve essas doutrinas, ele apenas menciona e coisa interessante que ele diz, não lançando de novo, ou seja, já tinha sido lançado o fundamento de Cristo, os primeiros ensinamentos a respeito da doutrina de Cristo. E para nós entendermos isso, nós precisamos entender o panorama geral da carta aos Hebreus, por que que o autor simplesmente menciona sem desenvolver, sem explicar esses fatos a respeito das doutrinas. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a carta aos Hebreus ela foi escrita com o objetivo de exortar os irmãos hebreus de nascimento, mas cristãos pela fé, de não retroceder ao judaísmo como prática da religião. Os estudiosos concordam que esses irmãos, que foram os leitores originais dessa carta, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e pelos próprios judeus de Jerusalém, né? Os sacerdotes, os escribas, etc., para abandonar a Cristo, a doutrina de Cristo, e retornar ao judaísmo, uma vez que eles eram judeus por nascimento. O Império Romano, ele não perseguia os judeus. A religião judaica era praticada livremente em todo o Império Romano, em Jerusalém, em Israel e por todo o território do Império Romano. Mas o cristianismo, ele começou a ser perseguido duramente, não só pelos judeus de Jerusalém, como também pelos romanos, pelo Império Romano. Então, esses judeus, uma vez que eles foram perseguidos por causa do cristianismo, eles queriam voltar ao conforto da religião autorizada por Roma, e o autor da carta aos Hebreus escreve essa carta. Os estudiosos dizem que é um dos textos mais profundos e mais bem escritos do Novo Testamento, com a linguagem mais erudita. Então, nós podemos entender que o autor da carta aos Hebreus está exortando os irmãos a que não haja um retrocesso na sua fé, e para isso ele argumenta que Cristo é o superior, a revelação final de Deus, que Cristo é suficiente, que Cristo é superior a todos os personagens que surgiu até então, como os anjos, Moisés, os sacerdotes da antiga aliança, Abraão, a própria antiga aliança, os próprios sacrifícios da antiga aliança. O tema central da carta aos Hebreus é a supremacia e suficiência de Cristo. O autor da carta aos Hebreus ele afirma que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento da antiga aliança, que a antiga aliança era sombra, estava apenas apontando para o futuro, então, enquanto que Cristo é a realidade. E por isso ele defende com tanta convicção a supremacia
de Cristo. Na carta aos Hebreus, o autor afirma que Cristo é a revelação final de Deus, que Cristo é o Filho sobre a casa de Deus, que Cristo é o verdadeiro descanso em Deus, que Cristo é o sacerdote, o sumo sacerdote perfeito, que Cristo é o mediador da nova aliança. E a estrutura temática dessa carta é que, capítulo 1 e 2, Cristo é superior aos profetas e aos anjos. Capítulo 3 e 4, Cristo é superior a Moisés e a Josué. Capítulo 5 a 10, Cristo é o sacerdócio perfeito, sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. Do capítulo 8 ao 10, a nova aliança é superior à antiga aliança. E do capítulo 11 ao capítulo 13, fé, perseverança e exortações finais. Os estudiosos afirmam que o grego do Novo Testamento é um grego refinado, né? Ele usa muito a Septuaginta, aquela versão do Antigo Testamento traduzido para o grego por 70 judeus sábios, né? Então, ele usa ali da sua autoridade pastoral para exortar os irmãos para que eles não retrocedessem à antiga aliança, à prática do judaísmo. Então, para os irmãos, significava que retroceder não era uma opção, que nós deveríamos avançar, eles deveriam avançar para a maturidade em Cristo. A carta é um chamado à perseverança e para olhar fixamente para Jesus, autor, consumador da fé, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hoje, Hebreus é um chamado à fé perseverante e um convite ao amadurecimento espiritual e olharmos para Jesus definitivamente como o superior e melhor, e a supremacia de Cristo, nós devemos olhar para a carta aos Hebreus hoje dessa forma. Então, quando nós entendemos o panorama da carta aos Hebreus, nós podemos compreender por que que o autor ele não desenvolve o conceito das doutrinas que ele menciona no capítulo 6, até porque o objetivo dele era exortar os irmãos a prosseguir e não lançar de novo o fundamento da doutrina de Cristo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o arrependimento de obras mortas, uma doutrina fundamental. Aguardo por vocês, em nome de Jesus.